tornarmos discípulos de Jesus. A segunda palavra relacionada ao discipulado de Jesus é o próprio termo matetês, que significa aprender aos pés do mestre. Vejamos um outro exemplo bíblico, você vai manusear bastante a Bíblia. Abramos a Bíblia no Evangelho de João. Vamos abrir a Bíblia e nós vamos ver um exemplo da palavra matetês, pessoas, discípulos que estavam aos pés do mestre aprendendo com ele. Então abramos a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, e vejamos um exemplo nos versos 36 em diante. Aqui a Bíblia relata discípulos de João que passaram a seguir Jesus. Vamos ler a partir do verso 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhes: Rabi. Vendo Jesus, um rabi, um grande mestre, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Olha que maravilha. Então aqueles homens passaram a seguir Jesus, assentaram-se aos pés do mestre, aprenderam dele, e eles nunca mais deixaram de ser discípulos de Jesus. Então o discipulado bíblico, o discipulado de Jesus, nessa visão implantada por Cristo, o discipulado é alguém que aceita o chamado e aprende aos pés do mestre. E esse aprender deve ser um aprender contínuo, não é? Um outro termo relacionado ao discipulado de Jesus é a palavra imitar, que no grego é a palavra miomai, que significa tornar-se agora semelhante ao mestre. Essa é a maior bênção do discipulado de Jesus. Quando nós vamos à presença do mestre, aprendemos dele, nós começamos a imitar o mestre e começamos a nos tornar semelhantes ao mestre. Vejamos alguns exemplos. Atos capítulo 4. Vejamos alguns exemplos do discipulado de Jesus. É interessante, irmãos, que o método escolhido por Jesus para desenvolver o seu ministério foi exatamente o método do discipulado. Aparentemente, Jesus não teve muitos resultados nos seus 3 anos e meio de ministério. Você não vê um crescimento explosivo do cristianismo durante o ministério de Jesus. Mas eu pergunto, após sua morte e ressurreição, o que aconteceu com o cristianismo? Um crescimento explosivo. Tanto que o cristianismo se tornou a maior religião do mundo hoje, graças a esse modelo de discipulado. Então, Atos capítulo 4 e o verso 13, a Bíblia diz o seguinte: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Percebam que aqueles líderes, eles se impressionaram com Pedro e João, porque eles eram homens simples, incultos, tímidos, mas agora, impressionados, eles diziam: o que aconteceu com esses homens incultos? O que aconteceu com aquela timidez que desapareceu? Por que agora eles pregam de forma tão intrépida e ousada como Jesus pregava? Ou seja, eles começaram a agir, a pregar como Jesus. Agora eles se pareciam com Jesus. E os discípulos tornaram tão parecidos com Jesus, que lá no livro de Atos, ainda no livro de Atos, no capítulo 11, abram agora Atos capítulo 11, e vejam, acompanhem comigo ali o verso 26, que apresenta o relato dos discípulos na cidade de Antioquia. E a Bíblia diz o seguinte no verso 26: Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia
foram os discípulos. É importante nós destacarmos esse detalhe. Os discípulos pela primeira vez chamados do que, irmãos? De cristãos. Então aqui surgiu o termo cristãos. Hoje nós nos consideramos cristãos. Mas quem pela primeira vez foram chamados de cristãos? Discípulos. Por quê? Porque o discipulado de Jesus tem essa característica: tornar o aluno semelhante ao mestre, uma cópia do mestre. Em outras palavras, aqueles discípulos, eles agiam como mestre, eles falavam como mestre, eles pregavam como mestre, o conteúdo da mensagem era o conteúdo do mestre, e eles começavam a dizer: olha, esse aí é um Jesus, é um outro Jesus, e aquele também é um outro Jesus, é um outro Cristo, não é? E daqui a pouco eles começaram a classificar todos como Cristos, todos como cristãos, não é? Então essa é a bênção do discipulado de Jesus, por isso que o cristianismo se expandiu em virtude dessas características do discipulado de Jesus. Algumas implicações ainda do discipulado de Cristo. Primeiramente, o discipulado de Cristo envolve, e aí relembrando, né, o chamado, não é? Você não se oferece, você é convidado por Jesus, sempre há um convite, não é, para sermos discípulos. O discipulado de Jesus, ele é um processo. Ele não é pontual, mas ele é linear, ou seja, é um processo de uma vida. Todos nós que somos membros da igreja, batizados, não é? Nós nos tornamos discípulos, nós nos envolvemos nesse processo. É pena, queridos, que nem todos prosseguem no processo do discipulado. Geralmente nós começamos num processo, mas nem sempre permanecemos no processo de discipulado. Então isso é muito importante destacar. O discipulado envolve um chamado para você participar agora e ser membro do reino de Deus, não é? Do reino vindouro, tão anunciado por Jesus. Nem todos querem pagar o preço do discipulado. Daqui a pouco eu vou destacar qual é esse preço do discipulado, o que significa, quais são as definições de Jesus sobre um discípulo. O discípulo é chamado para fazer as mesmas obras do mestre, anunciar a mesma mensagem do mestre. É um chamado para você abandonar uma antiga vocação e agora, como súditos, não é, como alunos do grande mestre, nós vivermos uma outra perspectiva. Agora sim, vamos, de forma muito pontual, analisarmos 5 características de um discípulo de Jesus. Eu, na introdução, perguntei: você se considera um membro ou um discípulo? Quantos aqui se consideram um discípulo de Jesus? Levante a mão. Só que após a leitura você vai fazer uma autoavaliação. A cada texto que nós formos lendo, você vai perceber se você é um discípulo ou não de Jesus, tá ok? Não quero que você se manifeste novamente, mas vá fazendo uma autoanálise. É muito bom essa autoanálise para a gente ver se nós estamos no caminho realmente do discipulado, se somos discípulos ou membros da igreja. Muito bem, o primeiro texto, a primeira definição de discipulado. E o que eu gosto nesses versos, porque foram 5 versos que eu encontrei com definições de discípulos e definições de Jesus. Há muitos teóricos aí, muitos acadêmicos na área da teologia que têm lindas definições de discipulado, mas nada como uma definição tão ampla e completa como as definições de Jesus. Então, para Jesus, discípulo é aquele que faz o seguinte: abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e leiamos agora os versos 24 e 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, os versos 24 e 25. Vejam, irmãos, as palavras de Jesus. Vejam Jesus definindo um discípulo. Ele diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, irmãos, qual é a primeira definição de discipulado, de discípulo de Jesus? O próprio Cristo diz: discípulo é aquele que é igual ao mestre, se torna semelhante ao mestre. É a palavra ali, miomai, não é? Essa palavra está intimamente envolvida com o discipulado. Ele nunca será maior do que o mestre,
E realmente nunca seremos maior do que o mestre dos mestres. Mas nós temos que ter essa perspectiva de participarmos da mesma experiência de Jesus. E outra coisa bonita, irmãos, no discipulado bíblico, no discipulado de Jesus especificamente, é que o discipulado de Jesus, ele vai além do tempo, do tempo de Cristo, não é? Que viveu há 2000 anos atrás. Veja a amplitude do discipulado de Jesus. Até hoje, nós continuamos formando discípulos de um mestre que viveu há 2000 anos atrás. Que coisa maravilhosa. Então foi um método que foi além do seu tempo. E Jesus está dizendo, vocês precisam viver a experiência que eu vivi hoje. Vocês vão passar pelas mesmas experiências que eu passei. Não se enganem, se eu, que sou o mestre dos mestres, fui chamado de Beelzebu, o chefe dos demônios, não esperem vocês uma experiência diferente. E quando nós estudamos, eu fico pensando, queridos, quando nós estudamos as profecias, por exemplo, leiamos Mateus capítulo 24. Veja como o discípulo moderno, o discípulo do século 21, vive a mesma perspectiva do discipulado, da experiência de Jesus, não é? Porque em Mateus capítulo 24, o sermão profético, que anunciam as profecias do fim do mundo, o verso 9 diz assim, ó, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É isso que Jesus disse há 2000 anos atrás. Você quer ser meu discípulo? Você vai viver as mesmas experiências que eu vivi. Você nunca vai ser maior do que eu, mas você vai viver as mesmas experiências que eu vivi. E aí Jesus profetizou, vocês também vão ser odiados, como Jesus foi. Vocês serão perseguidos, alguns serão até mortos. Percebam Apocalipse 12, não é? A igreja cristã, os discípulos foram perseguidos pelo dragão. Apocalipse 2:10, não é? A Bíblia fala que nós passaríamos por tribulação, alguns seriam perseguidos, alguns seriam inclusive mortos, mas ele disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós estudamos as profecias da besta do Apocalipse, não é? Uma das características ali da besta é perseguição aos santos, não é? Aqueles que eram fiéis a Deus e guardavam os seus mandamentos. Então essa é a primeira característica de um discípulo, aquele que vive as mesmas experiências do mestre hoje, inclusive a experiência por pregar uma mensagem peculiar, viver um modelo de vida peculiar. Então ele é perseguido por causa desse estilo de vida e mensagem peculiar. Segunda característica de um discípulo está no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Abramos a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E vejam os versos 26, 27 e depois o verso 36. O verso 26 diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É aquilo que eu disse, queridos, o discípulo de Jesus, ele se torna um súdito do reino de Cristo. Ele vive a perspectiva do reino de Cristo. Ele não pertence mais a esse mundo. Obviamente que ele está introduzido nesse mundo, ele precisa salvar os perdidos desse mundo, mas ele precisa estar preparado para isso. Ele precisa estar vestido da armadura do cristão, para não ser contaminado pelo mundo. Mas o discípulo é alguém que não pertence mais a esse mundo, mas revestido da armadura de Cristo, ele está pronto para conquistar as almas perdidas desse mundo. Mas ele já renunciou a esse mundo. Quantos aqui conhecem pessoas que, ao tomarem a decisão ao lado de Cristo, perderam empregos por causa do sábado, por exemplo? Levante a mão. Alguém aqui viveu essa experiência? Levante a mão. Alguém aqui perdeu, por exemplo, emprego? Estou vendo ali a nossa querida irmã.
Essas são características de um discípulo. Só um discípulo faz isso. Só um discípulo é capaz de renunciar tudo por amor a Cristo, por amor ao seu mestre. Então essa é uma característica do discipulado. É por isso, irmãos, que Jesus não quer membros na igreja, Ele quer discípulos. Por isso que nesta noite eu gostaria de desafiá-los a aprofundarem a sua experiência como discípulos de Jesus. Terceira característica de um discípulo, Evangelho de João, capítulo 8. É um texto também muito conhecido. Quem é discípulo? E Jesus apresenta mais uma característica. Evangelho de João, capítulo 8, os versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se, pois, permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus. Quem é discípulo, queridos? Quem permanece na palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Olha aqui nos meus olhos, queridos. Eu disse na introdução que todos nós que estamos aqui, todos nós que já passamos pela experiência do batismo, e se nós passamos por essa experiência é porque nós entramos num processo discipulado. Mas infelizmente muitos pararam o processo, muitos não deram continuidade. Porque Jesus disse, vão, façam discípulos, batizem esses discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais a Bíblia diz? Ensine-os a guardar todas as coisas. Ou seja, irmãos, o discipulado nunca termina. O discipulado é linear, é contínuo. Nós sempre, inclusive na eternidade, estaremos aprendendo aos pés do Mestre. Na eternidade continuaremos o processo do discipulado. Ele nunca conclui. Por isso que a Bíblia diz, quem perseverar até o fim será salvo. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse produzirá frutos. Nosso grande desafio é continuarmos aprendendo aos pés do Mestre. Isso é inesgotável. Eu nunca posso dizer, olha, eu já sou um discípulo completo. Nós sempre temos a aprender, sempre estaremos a aprender. Por isso que nós nunca seremos semelhantes ao Mestre. Não é? Nunca seremos maior do que o Mestre. Porque nós sempre estaremos aprendendo com o Eterno. Então esse é o discípulo, não é? Ele sempre está em comunhão com Deus, ele permanece na palavra, permanece aprendendo na palavra, permanece estudando a palavra, permanece obediente à palavra e mais, permanece pregando a palavra. Eu percebo os esforços do apóstolo Paulo ao discipular Timóteo. E o discípulo é aquele que anuncia também a palavra. Muitas vezes nós destacamos aqui nesse verso muito o aspecto da comunhão, mas também tem o aspecto da pregação. Porque Paulo, discipulando Timóteo, diz, Timóteo, você tem que conhecer a palavra, manejar bem a palavra para não ter do que se envergonhar. Ele diz lá no capítulo 4 de Timóteo, prega a palavra. Vocês vão encontrar pessoas que sentem coceira nos ouvidos para ouvir vãs filosofias. Preguem a palavra. O discípulo permanece na palavra, em comunhão com Deus, obediente à palavra, é um anunciante da palavra. Quarta característica de um discípulo, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Você percebe, irmãos, a diferença de um membro e de um discípulo? Você entende agora por que Jesus quer que você seja um discípulo? Queridos, eu vou dizer para você algumas coisas que o diabo odeia na igreja. O diabo odeia uma igreja que ora, e discípulos oram. Discípulos são homens de oração e da palavra. E não tenham dúvidas, irmãos, que o diabo, ele vai se rebelar contra uma igreja que trabalha com o discipulado. Porque o diabo não quer discípulos, o diabo quer membros. Evangelho de João, capítulo 13, está aqui a quarta característica de um discípulo. João 13, 35. Jesus queria dar uma grande lição de humildade aos seus discípulos. Jesus estava ainda no processo, né, de transformação daqueles homens, porque discipulado é transformação.
aqueles homens arrogantes que pleiteavam, não é, o primeiro lugar no reino de Deus. E aí Jesus disse no verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Agora leiam comigo o restante do verso. Quem é discípulo, irmãos? Se tiverdes amor uns aos outros. O discípulo ama o próximo. O discípulo jamais será aquele membro que diz, olha, se ele está sentado nos primeiros bancos, eu vou sentar no último banco, porque eu e ele, sabe, a gente não consegue trabalhar juntos, a gente, sabe, nós temos as nossas diferenças. Eu perdoei, mas, sabe, Jesus, e eu penso, irmãos, que esse é um dos, quem sabe, os maiores desafios do discipulado. Um dos mais difíceis passos do discipulado, não é verdade? Amar o próximo. Vejam o que diz aqui na primeira carta de João. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. No capítulo 4, verso 20. João diz assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E é tão desafiador essa característica do discipulado, que Jesus chegou a dizer, aprendam a amar aqueles que lhes odeiam. Orem por quem lhe persegue. É profundo ou não é profundo, irmãos? É desafiador ou não é desafiador o discipulado? Finalmente, a última característica de um discípulo, a última definição de Jesus sobre um discípulo, está aqui no Evangelho de João, capítulo 15, e o verso 8. Vamos relembrar? Discípulo, ele se torna semelhante ao mestre. Ele vive a mesma perspectiva de vida do mestre, inclusive o desafio da perseguição. Discípulo é alguém que se torna súdito do reino de Deus, portanto ele renuncia o mundo. Discípulo é aquele que permanece na palavra. Discípulo é aquele que ama o próximo. E finalmente, capítulo 15 e o verso 8, a Bíblia diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vós tornareis meus discípulos. O discípulo frutifica. O discípulo é uma árvore frutífera, ele sempre vai frutificar. Lembro-me agora de João, vamos voltar a um texto que nós já lemos aqui nesta noite, João capítulo 1. Vamos relembrar aqui aqueles dois discípulos de João, está aqui nos versos 36 em diante. Aqueles dois discípulos de João que viram o cordeiro passar, ou seja, Jesus, eles foram atrás de Jesus, perguntaram onde Jesus morava. Jesus disse, vinde, vede, eles foram lá. Eles ficaram lá, a Bíblia diz, até a hora 9. E agora o verso 40. Olha como o discípulo se multiplica. Esse é um dos processos maravilhosos. Por isso, irmãos, que o cristianismo tornou a maior religião do mundo. Porque discípulo se multiplica. E o verso 40 diz o seguinte, identifica aqui quem eram aqueles dois discípulos de João que agora estavam aos pés de Jesus e que agora se tornaram discípulos de Jesus. Era André, um dos dois. André é o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. O que André fez, agora como discípulo de Jesus? Ele foi em busca de novos discípulos. Ele começou salvando os da própria casa. Eu vou salvar o meu irmão, eu encontrei o mestre. Olha a alegria de um discípulo, encontrei o mestre. E eu não posso ficar com essa bênção só para mim. Eu tenho que levar meu irmão aos pés do mestre. Qual é a nossa grande causa, irmãos? Qual é a nossa grande missão? Jesus disse, vão meus filhos,
façam novos discípulos. E para nós fazermos discípulo, primeiro nós temos que ser discípulos. Para André buscar o seu irmão, ele primeiro teve que ser discípulo. Ele primeiro teve que estar aos pés do mestre, aprendendo do mestre, para agora então buscar novos discípulos. Eu concluo, queridos, voltando à Bíblia. Eu gostaria que você voltasse também a Mateus, novamente Mateus capítulo 28, o texto da grande comissão. Eu quero concluir mencionando aqui as bênçãos relatadas nesse texto. Há 5 lindas promessas, que talvez a gente lê e passa imperceptível, mas há 5 lindas promessas na grande comissão. Vamos ver, é conhecido como a promessa dos 5 todos. Vamos ver, está com a Bíblia aberta? Acompanhe a leitura novamente. Verso 18, eu concluo com essas promessas. Ou seja, queridos irmãos, se nós nos comprometermos nessa noite com Jesus, de sermos seus discípulos, se nós nos comprometermos de nos envolvermos com Jesus na grande comissão, de fazer novos discípulos, há 5 lindas promessas de Jesus para a sua vida. A primeira delas é a seguinte, verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ei, olha aqui para mim, queridos. Se vocês saírem nesta noite comprometidos com o discipulado, eu quero me envolver como discípulo de Jesus, quero aprofundar a minha experiência como discípulo de Jesus. Pastor, eu fui batizado, mas eu interrompi o processo de discipulado, me tornei membro da igreja, porque eu não permaneço mais na palavra, eu não sou alguém que se multiplica, eu não estou fazendo novos discípulos. Jesus disse, se você se envolver, inclusive na obra de fazer discípulos, lembre-se, toda a autoridade do céu estará sobre você, diga amém. Isso é maravilhoso, irmãos. E agora ele continua dizendo, ide, portanto, e fazei discípulos de quantas nações? Todas, aqui está outra promessa, não é? É para todos. Não está limitado, como não esteve aos judeus. Todos têm o direito de receber o convite. Agora eu pergunto, todos tornarão discípulos de Jesus? Não. Temos exemplos na Bíblia de alguns que rejeitaram o convite. O jovem rico é um exemplo, né? Queria herdar a vida eterna, mas o discípulo é aquele que segue o mestre. Jesus disse para o jovem rico, olha, você tem que renunciar inclusive a sua riqueza. E a Bíblia diz que ele baixou a cabeça porque ele não quis seguir o mestre. Batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está outro todo. Toda a Trindade está envolvido na bênção de ungir discípulos. Não são só pastores, anciãos que são ungidos. Todo membro é ungido. A unção de Jesus aconteceu no seu batismo. Todo discípulo é ungido pela Trindade. Existe bênção maior do que essa, irmãos? Ensinando-os a guardar quantas coisas? Todas as coisas. Por isso eu disse, discipulado é um processo. E qual é a bênção final? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu concluo fazendo um apelo para você nesta noite. Quantos aqui desejam assumir um compromisso com Jesus de ser seu discípulo? Levante a mão. Levante a mão, amém. Deus o abençoe. Que Deus o abençoe ricamente. Que o Espírito Santo, que a bênção de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre você. Amém. Vamos cantar um hino bem junto a Cristo, 392.
pois seu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só esse meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Se quer a Cristo bem junto está, dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo o seu grande amor. Amém? Amém. Querido Deus, tivemos a alegria de abrir a Tua Palavra e mais uma vez relembrar o convite que o Senhor fez a nós um dia para sermos Seus discípulos. Hoje estamos ratificando essa decisão, estamos saindo aqui com novas decisões de aprofundarmos a nossa experiência com Jesus, principalmente através da Sua Palavra, para que possamos viver essa experiência de discipulado. Por favor, ajude-nos a sermos instrumentos de multiplicação para fazermos novos discípulos e assim abreviar a volta de Cristo. Leva-nos na paz de Jesus para os nossos lares, nos dê as Tuas bênçãos e é nesse nome poderoso que nós tudo pedimos. Amém.